Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. A nossa aula de hoje tem o tema Artigo de Divulgação Científica, uma análise do uso de recursos de coesão sequencial. Tá? Vocês conhecem um texto de divulgação científica? Com certeza já leram algum no livro didático de vocês, né? Geralmente a pessoa faz uma pesquisa e usa esse gênero textual para colocar o resultado de sua pesquisa. Por isso é um texto de divulgação científica, tá? Eu trouxe apenas um trecho, porque a nossa intenção nessa aula é fazer a análise do uso de recursos de coesão sequencial usados nesse trecho, tá? Esses elementos de coesão são muito importantes porque nós já falamos aqui em aulas anteriores, eles são os responsáveis pela ligação de orações ou pela articulação das orações. Eu costumo dizer que eles são responsáveis pela costura, né, entre essas orações, entre essas ideias, tá? E elas precisam ser usadas de forma coerente. São vários elementos de coesão, mas eu preciso saber qual é a ideia que está estabelecendo naquele momento no texto para saber qual elemento de coesão utilizar, tá? Então eu preciso saber se está estabelecendo uma relação de sentido, de continuidade, de acréscimo, de conclusão, de causa, de consequência, está bem? Então, como eu trouxe apenas um trecho do artigo, eu sugiro que vocês procurem o texto na íntegra e continuem o exercício que nós vamos fazer, analisando os elementos de coesão. Ou pode ser de outro artigo, não precisa ser exatamente desse, tá? Se vocês tiverem um artigo de divulgação científica no livro didático, tá? Aproveitem este texto para fazer este exercício. Bom, informações sobre o gênero. O que é um artigo de divulgação científica? Ele é destinado a publicar o saber científico em uma linguagem mais didática e informativa. Agrega características tanto da esfera científica quanto jornalística. Da primeira, que é a esfera científica, é da impessoalidade, o uso de termos técnicos e a objetividade. Já da segunda, que é a jornalística, carrega uma linguagem mais simples, elementos informacionais e didáticos para se adequar a um público mais amplo e que não pertence à academia científica, tá? Então, a linguagem precisa ser mais acessível. Organizando e articulando um texto. Então, já falei antes, que essa articulação acontece por meio dos elementos de coesão. Nós chamamos de elementos de coesão, ou mecanismos de coesão, ou recursos de coesão, ou conectivos, tá? Eles são chamados de vários nomes, mas a função deles é fazer essa articulação, tá? Entre as orações, ligar uma oração com a outra, um parágrafo com o outro, tá? E é importante quando vocês forem observar e analisar estes elementos de coesão, é importante que vocês observem a progressão textual, tá? Porque eles precisam ser utilizados de uma forma que você perceba essa progressão, tá? Para que o texto realmente tenha sentido. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial nos textos. Isso significa que os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para garantir a articulação entre as partes do texto e para estabelecer relações entre as informações, tá? Então, eles são usados para estabelecer a relação entre a informação que está em uma oração e a oração seguinte, tá? Como elas vão ficar unidas, elas precisam estabelecer uma relação. Vamos organizar um texto e utilizar os mecanismos de coesão sequencial
para melhor articulá-lo, como eu disse, eu trouxe apenas um trecho do texto de divulgação científica, tá? Perceberemos o funcionamento dos mecanismos de coesão sequencial e como eles se relacionam com a progressão textual. À medida que nós formos lendo, vocês vão perceber que eles são utilizados pensando também nessa progressão do texto, até chegar à conclusão. Bom, eu coloquei aqui essa página da internet, de onde eu tirei o artigo, para vocês saberem, né? Se quiserem depois procurar, ler o artigo na íntegra, aqui está o endereço, tá? Vocês podem ler e continuar essa análise que nós vamos iniciar aqui. Eu coloquei o trecho também com as lacunas. Essas lacunas, nessas lacunas deveriam estar justamente esses elementos de coesão sequenciais, tá? Eles foram retirados para vocês perceberem como eles são importantes, sem eles fazendo essa articulação aqui, ó, entre uma oração e a outra, entre um parágrafo e outro, tá? E significa o quê? Que o texto perde toda a coerência, tá? Nem vou ler desse jeito para vocês. Bom, agora nós vamos preencher as lacunas do texto com elementos de coesão sequencial, está bem? Esses elementos de coesão sequencial podem dar a ideia de adição, podem dar a ideia de oposição, explicação, causa, consequência, continuidade, afirmação, tá? Só que quando nós vamos usar em um texto, nós temos que pensar em que relação o autor está estabelecendo naquele momento, para saber qual elemento de coesão usar. Se está indicando, por exemplo, acréscimo, eu não posso usar um elemento de coesão que indique oposição. Já pensou? Aí ia perder completamente a coerência, tá? Vocês poderão utilizar alguns desses elementos de coesão para ordenar o texto de maneira lógica. Eu já até, para ajudá-los, né, eu coloquei aqui vários elementos de coesão. Mas vocês vão precisar apenas de 2, 3, 4, 5, tá? Mas eu coloquei vários para vocês perceberem que houve aí uma escolha para usar no texto. E essa escolha não foi porque o autor achou mais bonitinho, achou mais interessante, não. Ele fez a escolha por causa da ideia que está sendo estabelecida lá naquele trecho onde foi usado o conectivo, tá? Bom, então vamos lá. O texto, o título é Por que as estrelas são importantes para nós? Desde o mais longínquo passado, os homens contemplam as estrelas. Representações de constelações foram encontradas em sítios pré-históricos na França e na Espanha. Embora seja uma tarefa reconhecidamente difícil ler a arte em rochas e a nossa interpretação possa estar errada. Então, por que será que o autor escolheu essa conjunção aqui? Este elemento de coesão, porque aqui está estabelecendo uma ideia contrária, tá? Depois, não restam dúvidas, contudo também é um elemento de coesão que indica uma ideia oposta, contrária. Quando o esboço de uma constelação é acompanhado de explicações escritas, como por exemplo no Atlas Estelar de Douang, que data do século VII, do qual se mostra uma página na figura 1. Bom, a figura não aparece aqui. De fato, olha só, de fato indica o quê? Uma afirmação. Então, ele está afirmando o que disse no parágrafo anterior, tá? Então, essa escolha por esse elemento de coesão não foi aleatória, tá? É por causa da situação que está sendo estabelecida, da relação que está sendo estabelecida ali. Então, de fato, não é surpreendente que os homens tenham se fascinado pelos céus. Todos nós experimentamos esse entusiasmo de nos sentirmos parte do cosmos quando olhamos um céu estrelado. Os padrões imutáveis desenhados pelas estrelas e a sua aparição regular no céu ao longo do ano
Em contraste com os fenômenos sempre em mutação da Terra, olha só, indicando uma ideia oposta, contrária. Constituíram tanto um refúgio quanto uma referência para os seres humanos. Os padrões atribuídos às estrelas mais brilhantes visíveis no céu são, claro, fruto da imaginação humana. Então, novamente, o autor está afirmando algo que já havia falado anteriormente. Então, vocês viram que aqui nós usamos dois tipos de elementos de coesão sequencial, tá? Vamos ver aqui. Quais são as relações estabelecidas pelos mecanismos de coesão que utilizamos para preencher o trecho do artigo? Quais apresentam oposição de ideias? Vamos voltar? Olha lá. Embora, contudo e em contraste com, tá? Esses elementos de coesão indicam oposição, tá? Ideias contrárias. E quais afirmam o que já foi dito? Eles indicam, então, a afirmação, tá? Afirmando o que já foi dito, reforçando, né, o que já foi dito. Estão aqui, ó, de fato, tá? Então, confirmando o que já havia dito no parágrafo anterior, veja bem que aqui ele está iniciando o parágrafo. Então, está estabelecendo relação com o parágrafo anterior. E aqui ao final, claro, né? Então, os dois indicam a afirmação. Mas vocês sabem que os elementos de coesão podem indicar muitas coisas. Podem indicar causa, consequência, continuidade, podem indicar explicação, conclusão, acréscimo, tá? Então, por isso que eu sugiro que vocês continuem este exercício. Mas não precisa ser necessariamente com este artigo, tá? Eu acho que vocês podem encontrar um texto de divulgação científica no livro didático de vocês, tá? Então, aproveitem o texto, façam, eu já li este texto, não tem problema, você vai ler agora com um novo olhar, porque o seu foco será o quê? O uso dos elementos de coesão, tá? Então, você não vai ler para compreender ou para interpretar as ideias, isso você já fez em outro momento, você vai fazer uma análise dos recursos de coesão que o autor utilizou, observando qual é a relação de sentido que cada um está estabelecendo em seu momento de uso. Está bem? Bom, vamos nos lembrar de que precisamos nos cuidar bastante neste momento, precisamos continuar em casa, tá? Cuidem bem de vocês, cuidem bem de seus familiares. Um super abraço. Amei estar com vocês aqui hoje. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.